instantes, Henrique Cristo irá responder perguntas. Mas atenção, informe nome e cidade junto à pergunta no chat da rede social na qual você está conectado, para que ela seja respondida. Henrique Cristo tem mais de 50 anos de vida pública, como podeis conferir em seus sites oficiais, henricristo.org.br, henricristo.net e henricristo.tv. Agora com vocês, Henrique Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, tenham todos a minha paz. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas a fazer ao INRI, por favor, informar nome, cidade ou estado, ou cidade ou país, e coloque aqui no chat da rede social que você está conectado. Rafael Vidal, de Salvador, Bahia, pergunta: a morte também é uma libertação? A morte, uma palavra assim
bem sinistra, mas é parte da continuação da vida, que ninguém morre para sempre. Cada vez que alguém desencarna a morte, é o desencarnamento, é o corpo, o espírito sair do corpo. Isso que você chama de morte aqui. Mas ela não é para sempre. Depois tereis a oportunidade de renascer, reencarnar e começar uma nova vida, que é a sequência da vida anterior. Repete, por favor, a pergunta de novo. A morte também é uma libertação? Momentaneamente, sim. Por exemplo, se uma pessoa já está com muita idade, o corpo é um veículo cela. O corpo. Um veículo com o qual tu andas, uma cela onde está retido. Então, quando ele está muito cansado, fadigado, já não está mais conseguindo, por exemplo, se higienizar sozinho, precisa de cuidados de outrem. Então, a morte é uma libertação, é um alívio, é uma bênção celestial. Para quem quiser compreender, compreenda. E uma nova vida renovar. Acontece que a maioria esmagadora não sabe que a morte não termina, que a vida não termina ali. Apenas um intervalo para uma nova vida com corpo novinho, uma mulher fica gestante, depois ele nasce, cresce, e o mesmo espírito vai continuar vivo aqui na Terra. Tenham todos a minha paz. Eusébio de São Paulo, capital, pergunta: INRI, já pensou em se candidatar à presidência, aproveitando, já que está em Brasília? Sempre alguém me faz de novo essa pergunta, e óbvio, são novos ouvintes, eu respondo de novo, porque eu não posso me candidatar a nada, porque eu vim da parte do meu pai com o mandato dele, o mandato divino. Eu não posso me candidatar, não pretendo candidatar, não vou me candidatar, porque eu tenho uma missão. Eu não sou um traidor, eu não vou trair o meu pai que me reenviou a esse mundo. Eu tenho uma missão a cumprir na Terra, que é libertar o povo das fantasias, dos engodos dogmáticos, dar-lhes ocasião de raciocinar diretamente em companhia com o pai, aprender, comunicar-se com ele, essa toda coisa, minha missão. Então, eu já respondi essa pergunta muitas vezes, já me convidaram muitas vezes para política, eu nunca vou poder aceitar nada. Se um dia alguém me visse eu candidato a alguma coisa, aí sim podem dizer que eu estava louco, porque eu sempre vou servir o meu pai. Eu sou servo de Deus, o verbo de Deus, que estou aqui para justamente falar da parte dele, o que os habitantes da terra precisam ouvir. Tenham todos a minha paz. Edson Martins Soares, de Itu, São Paulo. Senhor, deve-se orar pelos falecidos? A partir do momento que alguém desencarnou, no dia que desencarnou, pede ao Pai, é um momento bom para pedir ao Pai que Ele conceda paz, que se vai bem. Mas depois, se ficar invocando o finado, ficar pensando e orando e se preocupando, aí pode contagiar-se com as energias negativas se o falecido tinha débito karmático aqui na Terra. Então, que se vai em paz. Pede ao Pai bondoso, misericordioso, Senhor da vida e do destino, que esse meu parente, esse meu amigo, encontre a paz, Senhor. Pronto. Samuel de Natal, Rio Grande do Norte. Qual a sua missão nesse mundo? Claro, de novo, é um novo ouvinte que eu estou falando, acabei de novo falar, mas não custa falar de novo. Minha missão é justamente libertar as consciências, cumprir o que eu prometi há 2000 anos, que eu disse que eu voltava aqui quando o mundo não estivesse como está agora. Estou aqui justamente para libertar o meu povo das fantasias, dos engodos dogmáticos, enfim, dar a eles a ocasião de estabelecer uma simbiose com o Senhor da vida e do destino, ensinando-lhes a orar no quarto com a porta fechada, como já ensinei há milênios, e não ir sair de casa, procurar uma igreja. No quarto, já tu fala com o Pai bondoso, está escrito em Mateus 6, versículo 6, que eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Tenho toda a minha paz. Só um recadinho rápido, senhor. Tem pessoas aqui falando que estão inventando perguntas, mas não está sendo transmitida só em uma live. Tem vários canais transmitindo aqui. Quem está falando que estão inventando perguntas? É um tal de Carlos Gomes aqui do Paraná que fez uma pergunta. Ele está falando que não é a dele, que a gente está inventando pergunta. Mas tem várias lives e várias redes que estão transmitindo aqui. Não tem só uma live. E só serão lidas perguntas que informam nome e cidade. É por esse motivo, eu sempre digo que só respondo perguntas que a pessoa disse o nome e de onde está falando. Até tem uma conexão mística, espiritual, e a pessoa dizer de onde está.
É como se Deus me dá o dom de anexar, como se eu estivesse lá perto dela respondendo. É um plano metafísico que poucos podem conhecer. Tenho minha A paz. pergunta dele é Carlos Gomes, do Paraná. Há 2000 anos o Senhor resolveu as coisas montado num jegue. Hoje, com um avião, o Senhor fica em Santa Catarina? Entendi. Ele disse que há 2000 anos o Senhor resolveu as coisas com jegue. Hoje o Senhor fica de avião para lá e para Quem cá. disse que eu fico de avião pra Pois lá? é. Ele está perguntando se a sua sede é em Santa Catarina. Eu estou aqui, Está insistindo aqui aqui em para dar a Brasília. conta dele. E depois é esse que reclamou, então. Ó, que então é ele, não essa está, graça. ele não está dizendo coisa com coisa, porque estou aqui em Brasília, não estou em Santa Catarina, eu renasci em Santa Catarina, mas estou aqui em Brasília já faz 20 anos, e antes de vir para casa, há 24 anos em Curitiba. Santa Catarina, quando eu vou lá, é só de passagem. Tenho toda a minha paz. Tem uma coisa errada nele, talvez ele se enganou de endereço ou coisa assim. Claro que o senhor já andou de avião, mas não fica de Claro, avião, eu tá? quando ia para a França, ia de avião para a Alemanha, quando eu fui convidado, sempre fui de avião, mas agora aqui eu já estou há muitos anos sem andar de avião. Tenho toda a minha paz. James Duduig, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Inri, a depressão pode ser algo espiritual? Porque eu me sinto triste e sozinho sempre. Espiritual, claro. A depressão, a ansiedade, tudo são elementos do mesmo pacote. A depressão, como ele acabou de dizer, sozinho, ele nunca estaria sozinho. Como é o nome dele? James Ludwig, do Rio Grande do Sul. Se ele tomasse consciência do onipresente. Ele nunca estaria sozinho. Se ele souber que o Senhor está enquanto ele está vivo e pode fazer pergunta, enquanto o sangue dele esquenta, ele não está sozinho. Só que falta ele ter consciência do onipresente. E daí, então, invocar o onipresente, como eu já ensinei há 2000 anos, no quarto com a porta fechada, vai sentir um bem-estar, estabelecer uma simbiose com ele e nunca mais vai sentir-se sozinho, se levar a sério o que eu estou ensinando. Inclusive, eu disse há 2000 anos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em seguida do que se faça e te abençoe. Então, Mateus 6, versículo 6. Então, tu ora para o Pai e nunca te sentirá sozinho. Aliás, vai sentir mais bem acompanhado do que qualquer outra pessoa que não fizer o mesmo. Tenha então a minha paz. Pergunta tem a ver com essa. Márcio de São Paulo. Como você vê as igrejas de hoje, as várias religiões? Vários estabelecimentos comerciais que conseguiram arrematar, seduzir, manipular, dominar vários cegos que gostam de ser guiados por cegos. Porque eu disse há 2000 anos, quem quiser entender, entenda. Primeiro, quem providenciou minha crucificação? Igrejas. Igrejas quer dizer juntamento de pessoas. E a sinagoga, que não gostaram do que eu ensinava, que lhes dava prejuízo, é que providenciaram minha crucificação. E agora é a mesma coisa. Eu acabei de dizer agora mesmo que o melhor lugar para falar com Deus é no quarto da tua casa, com a porta fechada, invoca Ele, como está escrito em Mateus 6, versículo 6. Quero salientar ainda que a maioria esmagadora que se diz cristão, que se pensa cristão, não são cristãos. O verdadeiro cristão é aquele que guardou a essência de meus ensinamentos, que é, eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, em segredo do que se passa e te abençoa. Lá tu ora ao Pai Celeste. Eu não me canso de repetir, porque eu continuo vendo que a maioria não guardou, não entendeu. 99,99% dos que pensam cristão não fazem isso. Tenham todos a minha paz. Eu estou só advertindo de novo, porque o único caminho é invocar o Pai diretamente, e não passar por um charlatão que quer chantagear o teu dízimo. Tenham minha paz. Sandra de São Paulo. Como sobrepujar a carência emocional, visto que não fui criada com genitora? Uma carência emocional, qualquer pessoa pode sobrepujar, não ficando sozinho. Tomando consciência do onipresente. Acabei de dizer. Aí não tem perigo de sentir carente. Quem toma consciência do onipresente, Deus, que é Criador Supremo, que está dando vida para cada ser humano, então estabelece uma simbiose com ele e tudo fica bom. Toda a casa fica mais saborosa, mais gostosa para viver dentro daquela casa. O quarto onde orou vai ficar cheio de energia. Enfim, não tem outra solução do que para sobrepujar carência, ansiedade, tristeza,
do que voltar para o Senhor da vida e do destino, Criador Supremo, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim o compreendeis. Tenho minha paz. Gilberto de Jaciara, Mato Grosso. O senhor tem certeza de sua salvação? Interessante. Me salvar do quê? Por acaso algum tigre, um jacaré está querendo me atacar? Não, eu tenho certeza absoluta do que estou fazendo aqui na Terra, por que vim aqui, porque eu sou o verbo de Deus, o servo de Deus, vim aqui para ajudar as pessoas a se salvar. Eu não careço de ter certeza de salvação, porque eu não estou buscando salvação. Eu estou buscando os que querem se salvar, que eu ensino, então, o caminho único para chegar à paz da eternidade. Tenho minha paz. Ronildo Pirinópolis. O Senhor se casou com Maria Madalena e teve filhos? Já tem muitas perguntas sobre isso, sim. Não casei com ninguém. Ela foi minha serva. Depois que ela se salvou dos inimigos, tornou-se minha serva, e até o fim estava comigo. Mas não tive relações carnais com ela. Quero deixar bem claro que depois do jejum, quando eu assumi a condição de Cristo, há 2000 anos, eu não tinha mais inquietude. Não é que eu não podia, eu não tinha mais a inquietude que é inerente aos seres humanos, porque eu tinha já sobrepujado tudo no transcurso da minha existência até então. Tenho minha paz. Valto de Brasília. Henri, você fala aramaico? Isso aqui não é. Assim. Posso dar um recadinho aqui do livro? Hã? Posso mostrar aqui para as pessoas que adquiriram o livro? Nossa. Então, pessoal, o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, disponíveis gratuitamente em PDF nos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Pronto, pode falar. O que perguntar mesmo? A pergunta é, Valto de Brasília pergunta, Henri, você fala aramaico? Não, eu falo o idioma que meu pai me permitiu. Imagine, falar aramaico com quem aqui? Você fala o neo-aramaico novo? Eu falo o neo-aramaico, que é o idioma que eu falo. Neo por quê? Porque é o idioma que eu falo. E aramaico é o idioma que eu falava outrora, há 2000 anos atrás. Cada pergunta, mas tudo bem. Eu falo o idioma que meu pai permite. Aqui no Brasil, eu falo neo-aramaico, que é o português, o chamado português. Nos países da habla espanhola, eu falei no espanhol porque tinha que me comunicar com eles. E na França, olha, que eu estou procurando é isso aqui, melagrião, pronto. Chato. Não é fazer propaganda, mas é que é uma coisa que quando a gente está Que é bom para a garganta. resfriado. Obrigado, filho. Posso perguntar? Pode. Pode falar. Essênio de Salvador. O que você viu e viveu dos 12 aos 30 anos na vida anterior? Sim, sim. Eu digo dos 13 aos 30 anos. Está escrito, porque a Bíblia não diz o que eu vivi, o que eu fiz dos 13 aos 30 anos. Agora eu posso dizer. Todavia eu posso dizer que na Bíblia está escrito, Isaías 7, versículo 14, está lá textualmente, uma virgem dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, e comerá leite e coalhada de mel, até aprender a separar o mal do bem. Esta é a profecia sobre a minha anterior vida. Com o nome de Emanuel, até o jejum, eu usei o nome de Emanuel, eu experimentei leite e coalhada de mel. Por quê? Leite coalhado significa que eu tinha que experimentar as coisas azedas. E o mel que é doce. Então eu conheci as fraquezas da carne, todas as coisas que muita gente não pode nem entender. Eu tive que conhecer até chegar ao jejum. Por isso que eu disse depois de estar lá escrito, animai-vos, eu venci o mundo. Por que eu venci o mundo? Porque eu havia estado à mercê do mundo, conduzido pelo meu pai, a conhecer as fraquezas, as misérias do mundo. E depois do jejum, então, é que eu assumi o nome Jesus e comecei a minha missão. Mas quem duvida disso, então, está buscando um Cristo equivocado, porque
Está lá na Bíblia, escrito bem claro que com o nome de Emmanuel que eu fui experimentar todas as fraquezas da carne, as misérias do mundo. Tenham todos a minha paz. Antônio Araújo, sou de Goiânia. Porque eu trabalho, mas minha finança não melhora. Depende do trabalho, né? Depende do que ele faz. Porque se uma pessoa só trabalha numa coisa e tem os encargos sociais, a nutrição, tudo naquele limite, daí, agora, se ela quer mudar de condição social, tem que, então, pedir ao pai uma inspiração e conseguir um trabalho mais propício. É isso. Quero outra pergunta. Quero que todos que me ouvem saibam que aqui em Brasília agora está um clima, e inclusive aliás, há uma escrita, não pode ficar, eu não estou gripado, estou resfriado. Né? Não podemos dizer, é uma escrita, eu sei que os porcos vão grunhir, os cães vão latir, mas os filhos de Deus compreendem que meu corpo é de carne e osso, por isso que eu estou assim, às vezes, mais rouco. Tudo comigo não tem mistério, é isso aí, tenho minha paz. Rogério Félix, de Barra Bonita, São Paulo. Quais ocupações depois da morte? O que os espíritos fazem? Ora, depois que desencarnam, eles, quando não estão com muito pecado que pesa, podem subir para o Pai. Agora, aqueles que estão com pecado, lá em cima não é um grande lixão, ficam aqui purgando, aguardando a possibilidade de reencarnar para cobrir os pecados anteriores, os pecados karmáticos. Mas não raro eles também querem encontrar alguém em quem se encostar para dali partilhar a dor do pecado. Hélio de Mafra, Santa Catarina. O que mais agrada ao Pai Celestial? Pai Celestial agrada aqueles que seguem a lei perfeita que ele indicou, a lei divina, e que também adquirem consciência dele, porque a maioria demora para ter consciência de Deus. Todas as pessoas que estão indo para religiões, igrejas, estão buscando no lugar errado. Porque se alguém quiser descobrir Deus, então tem que primeiro olhar para o infinito, que é onde ele reina absoluto, depois olhar para o seu interior e ver que sem ele, sem a presença dele em teu corpo, o sangue coagula, teu corpo vira um cadáver. Ele que te dá vida. Então, tu estando com ele, invoca ele onde ele reina absoluto, porque ele te deu livre-arbítrio aqui para fazer o bem ou o mal. Mas aí tu vai para o lado do bem, aí tu ficas bem com ele, em simbiose. Isso é o que agrada o Senhor, o Criador Supremo, o Senhor da vida e do destino. Tenho toda a minha paz. Rafael de São Luís do Maranhão. Gostaria de saber se você já perdoou o Quevedo. É óbvio, não é questão de bondade, e sim que eu não queria ter vínculo com ele. Então, qualquer pessoa. Por isso, quando eu disse a Dominante, perdoai até 70 vezes, perdoai, eles não sabem o que fazem, não é porque eu era bom, não, é porque eu não queria ter vínculo com aqueles que estão praticando atos malevolentes, que quando tu não perdoa alguém que te ofende, tu fica conectado com ele. A próxima vez que ele vai cometer um outro delito, tu estás junto aí, tu estás apoiando ele inconscientemente, porque a tua energia está com ele, está conectada. Então, a melhor coisa que pode fazer quando alguém te faz mal é perdoar para desconectar. Há 2000 anos eu não tive tempo para explicar, porque disse perdoar até 70 vezes. Mas agora estou explicando que é para não ter contato com o desafeto, é um desligamento. Enquanto tu fica com mágoa, pensando em alguém que te fez mal, tu fica conectado a esse alguém. Os próximos atos malévolos que ele for praticar, tu és culpado, está aí junto, aí está dando força para ele. Compreendam quem quiser, que Deus vos ilumine, faculte a compreensão de minhas palavras. Tenha minha paz. Teodomiro de Rondônia, Porto Velho. Você realiza cura? Nem agora, nem há 2000 anos. Meu pai, eu disse certa vez, me disseram, mestre, bom mestre, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras, ele que fez milagres, para ele tudo é possível, eu sou apenas o executor da vontade dele. Ele usava minhas mãos para curar os enfermos. E agora também, quando alguém vem pedir bênção perto de mim, está doente, meu pai bota a minha mão na cabeça do indivíduo doente e ele sai. Tenho toda a minha paz.
Aquele homem que o senhor falou que dependia da profissão, porque que ele não está, digamos assim, com dificuldade, né? Mesmo trabalhando muito, ele disse, sou empresário, trabalho muito, mas prosperidades estão amarradas. Ah, então tá. Então vem aqui, fala comigo pessoalmente, eu te dou uma bênção e te explico. Aliás, ele e outros também, eu vou avisar uma coisa, que está acontecendo uma coisa no plano terrenal, está chegando um momento que seja ele o primeiro a ter esse contato comigo para compreender. Está chegando um momento que meu pai disse que muitas pessoas, muitas da classe média, vão descer. E aqueles que não quiserem descer têm que vir aqui pedir uma bênção, não cobro nada, mas vem aqui tomar uma bênção para continuar prosperando com a bênção do Senhor, mesmo nos difíceis dias que estão por vir. Aqueles que conseguirem ter um contato, uma bênção do meu pai, vão conseguir sobrepujar incólume essa tempestade que se avizinha, que é irreversível, que ninguém pode mudar. Só aqueles que querem ser fortes e sobrepujar os obstáculos que surgirão, peçam uma bênção. Vem aqui, se mora muito longe, não pode vir. Quando eu peço a bênção aqui, participe. Mas aqueles que podem, vêm aqui, pessoalmente, eu peço ao Pai, e eles jamais serão vítimas, jamais sucumbirão a essa tempestade socioeconômica que está por vir. Tenham toda a minha paz. Adriel Nascimento, do Paraná, não falou cidade. O inferno existe ou é uma manipulação para controle populacional? De novo, dá para ver que ele está tirando. Eu falei muito sobre isso. O inferno foi criado pelas igrejas, pela igreja do Constantino. Criado, é um meio de chantagear Deus. Por conta do inferno criado por eles, é que puderam depois instituir a indulgência, que significa que tu, para não ir para o inferno, tu tem que dar o dinheiro para eles. E senão não vai para o inferno. O inferno que eles criaram. Né? Veja uma coisa, inclusive as religiões, tudo isso aí são coisas criadas pelos homens para dominar. Porque sem religião a pessoa não obedece a eles. Então, vai como cabresto ali direitinho, se ajoelha diante deles, pecadores, né? Eu tenho visto coisas terríveis. Eu vejo um que agora está gritando histericamente, está louco, está em uma elucidação, uma loucura. Que Malafaia, que está desesperado que não estão trazendo todo aquele dinheiro que ele dizia que ele recebia para o Senhor, que é para ele. Então eu fiquei impressionado. Esse mesmo Malafaia, muitos anos atrás, uma jornalista, foi perguntar para ele sobre mim. Como é que é? Sabrina Sato. Sabrina Sato. Está filmado. Tá na web. Aí ele disse, eu não tenho tempo para falar com esse cara. Não. E agora ele está desesperado, porque ele tem muita gente escrava ainda dele, está desesperado porque está vendo que os escravos estão começando a arrancar o cabresto. Ele falou esses dias, onde é que se viu? O empresário tinha que me trazer 10 mil reais todo mês, está me dando só 2. Olha, reclamando que ganha só 2 do empresário. E daqueles todos que, por enquanto, ainda estão cegos, guiados pelo cego maior que ele. Tenha minha paz. Rafael, de Joinville. Henri, qual o pecado que Deus não perdoa? Na verdade, Deus perdoa os pecados. Mas Ele perdoa, porque Ele não tem nada a ver com o pecado. Agora, quem pecou é enquadrado na lei de Deus, e a lei de Deus é perfeita e eterna. Ela não castiga ninguém, e sim, quando a pessoa viola ela, aí a pessoa fica vulnerável e ela mesmo se açoita com o seu próprio elástico por ter violado a lei. Então Deus perdoa todos sempre, porque Ele sabe que a lei dele é perfeita e que a lei de Deus faz justiça na terra. Então não confundir as leizinhas da terra com a lei de Deus, que ela é ampla inigualável. A lei de Deus atinge qualquer um. Por exemplo, se você cometeu um crime da internet agora. Imagine um crime de um aparelho agora que nem existia há milhares de anos. Está tudo previsto o teu castigo por cada crime que tu cometeu aqui, ação e reação. Então, ninguém se escapa da perfeição da lei de Deus. Tenha minha paz. André Luiz Ortiz, de Araguaína, pergunta: eu posso conhecê-lo aí em Brasília? Seja muito bem-vindo.
Marco, não, só que tem que avisar o dia, não cobro nada, mas tem que avisar o dia, para assessoria, dia e a hora, nesta hora, porque senão eu posso não estar aqui, e também posso estar com muita gente, reunião com a imprensa. Então, avisa o dia e a hora, naquela hora, seja bem-vindo. Quem avisou? É André Luiz Ortiz, de Araguaína. André? André Luiz Ortiz, Isso, de seja Araguaína. bem-vindo. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, pessoas de boas intenções, que querem saber mais, espíritos, coração puro, venham, sejam bem-vindos. Eu posso orientar, assim, aí tem um dia só para esse momento, tenho minha paz. Raimundo Maranhão. É verdade que vários livros foram ocultados da Bíblia, tirando muito conhecimento para atender o interesse dos religiosos? Verdade. Mas só que como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, conseguiram tirar, porque Ele permitiu, porque as pessoas terão acesso ao que é a verdade, o que é importante, o que é necessário, sem a Bíblia. Porque a Bíblia não é o único meio de conhecimento. E eu reitero uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, metáforas, charadas, lendas e até charadas. Só Deus pode dar, só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras, e só com a anuência de Deus podereis compreender essa sagrada, sempre que carrega em seu bolso um grande número de itens da lei sagrada. Mas se for ler a Bíblia sem pedir a Ele inspiração, quem for ler assim pode até tornar-se um assassino. Porque lá na Bíblia está escrito que Josué, por ordem divina, matou mulheres e crianças. Então tens que pedir ao Pai a assimilação, o dom da assimilação, porque ela também foi escrita por seres humanos que queriam, num tempo, queria dominar aqui, ou dominarei, e aí por diante. Então tem que pedir. Já visto que lá tem o primeiro falso profeta da era cristã, que ele confessa que é falso. Em Romanos 3, versículo 7, Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, confessa: se com as minhas mentiras enalteço a Deus, porque eu me julgai pecador. Olha só, vamos adiante. Qual é a outra pergunta? Flávia, de Belo Horizonte. O senhor pretende fazer uma nova Bíblia com novos conceitos? Eu não pretendo, nunca vou fazer nova Bíblia, porque tudo que eu falei aqui, as coisas mais relevantes, importantes, estão registradas em livros, disponíveis gratuitamente. Então, quem quiser pode, assim, pode dizer onde é que eles podem encontrar. Livro Despertador, explica todo o detalhe. As pessoas que quiserem conhecer mais a fundo a história de Henrique Cristo, acesse os sites henriquecristo.org.br, henriquecristo.net. Está disponível a literatura da Sochi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Volume 1 contém a doutrina, aliás, contém a história de Henrique Cristo, desde a infância e adolescência, quando ele descobriu que ele é o Messias, e o volume 2 contém a doutrina, incluindo o novo Pai Nosso, que Henrique Cristo sempre ensina por aqui. Temos que as más línguas falam, eu estou me sentindo resfriado, e por esse motivo tenho que tomar mais um pouquinho de melagrião. Quem não conhece, melagrião é um composto. Hã? O que é? Estou pedindo para eu arrumar ali, que eu tinha colocado na frente, alguém colocou atrás lá e não deu para focalizar direito ali. Os livros. Xarope, pronto. Porque lá mais Cristo não comia, olha, em Curitiba. Fiquei muito impressionado, que eu vi uma vez na televisão, uma mulher falar, até quase chorando, mas ele não é Cristo não, pois eu vi que ele come feijão, ele não é Cristo, Cristo não comia, assim, no programa do maldito Alborguete. Daqui a pouco vão falar que há 2000 anos o Senhor não sangrou na crucificação. Ah, sim, então, bom. O delírio é livre. O delírio é livre. Quem quiser delirar, mentir, pode. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, para a verdade. Tenho minha voz. Gilberto de Mato Grosso. Como se livrar da luxúria, vícios em pornografia? Devo ler a Bíblia mais e ocupar a mente? Não só a Bíblia, mas para se livrar da luxúria, etc., das misérias da carne, é tomar consciência da realidade. Lembrando que a mente mente. Então não podes obedecer tudo que a tua mente vai te falar nesse âmbito, porque ela pode estar sendo governada, manipulada por espíritos das trevas. E agora, em seguida, vou responder outras perguntas. Por enquanto, por um momento, eu vou da parte do meu Pai.
falar. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou refúgio em cujo seio encontrar guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceber que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoar o coração e tudo causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade, instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas hosts. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci. Inre é meu novo nome. Inre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inre é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador,
único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, no alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, doce justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Que venham as perguntas. A Priscila Teixeira, de Belo Horizonte, ela disse que ela nasceu em 8/9/2005, tem 20 anos atualmente, e ela pergunta: quero me tornar discípula, como faço? Os discípulos que estão comigo aqui, todos, discípulos e discípulas, sempre foram escolhidos pelo meu Pai, Senhor e Deus. Se Ele está te inspirando, sentir lá dentro quem sou, e então vem aqui, o primeiro passo é ter um contato aqui para o Senhor mostrar, porque eu não escolhi um discípulo, nem discípula, todos foi o Senhor que escolheu. Se Ele for a vontade do Pai, tu consegue chegar aqui, marca uma audiência, não paga nada, vamos saber também, e daí o restante fica por conta dele. Tenham todos a minha paz. Como é o nome dela mesmo? Priscila Teixeira. Tá, Priscila. Bem-vinda, Priscila. Felipe de Piracicaba, São Paulo. Por que você reencarnou? Eu renasci para se cumprir o que estava previsto de mim. Está previsto, para aqueles que não sabem, que eu voltaria com um nome novo, Apocalipse 3, versículo 12, que eu vim aqui para cumprir a parte da missão que eu havia prometido há 2000 anos. E só ia voltar, está escrito também, previsto, quando o mundo estivesse como está agora. Porque eu falei há 2000 anos que eu voltaria, me perguntaram quais são os sinais da tua volta, me perguntaram. Eu disse, como falei no início aqui, quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. É apenas o princípio das dores, então vereis o sinal do Filho do Homem. Está previsto a minha volta, e reitero de novo. Eu disse que voltava com um nome novo, e meu novo nome é Inri Cristo. Inri é o meu nome que eu paguei com meu sangue na cruz. E Cristo, meu Pai, me ungiu em Santiago do Chile, quer dizer, ungido. Mas oficialmente, as autoridades judiciárias, depois de uma longa batalha jurídica, conscientizaram-se da minha identidade. Hoje, oficialmente, desde o dia 24 de outubro do ano 2000, meu nome é Inri Cristo, oficialmente. Até então, eu vivi aqui no Brasil como apátrida. Tenham todos a minha paz. Marinês França, de Casa Nova, Bahia. Quem é sua mãe? Minha mãe verdadeira hoje sempre é a Terra. Eu sou filho da Mãe Terra. Agora, minha genitora, que Deus a tenha em sua santa paz, eu mesmo levei para a sepultura lá em Dayal, no cemitério municipal. Tá? Quem quiser pode ver, está tudo na internet, o dia que foi levar minha genitora para se reencontrar com a Mãe Terra, com a verdadeira Mãe que é a Terra. Tenham todos a minha paz. Mas onde é que podem achar, se quiserem ver na internet? No henricristo.org.br ou henricristo.net. Onde está, não tem como ver? Tem A hora que eu levei a da sepultura. o vídeo do Henri fazendo o cerimonial do passamento da genitora dele, Magdalena Tais, anos atrás. Pronto. Michael, de Bonito, Mato Grosso. Henri, o que esperar do futuro do Brasil e do mundo? Bom, isso também dá a impressão que ele está chegando, porque eu já falei tanto sobre isso, mas não custa falar de novo. Primeiro explicar, que já faz mais de 40 anos que eu expliquei como é que ocorrerá a hecatombe nuclear. Então, o Brasil e o mundo está todo interligado com as coisas que estão por vir. E para facultar a compreensão dos que ainda não sabem, que não me ouviram, eu já falei mais de 40 anos, mas meu pai disse que eu posso reiterar de novo, resumidamente, o que vai acontecer, o que vai culminar com a explosão demográfica, com a explosão atômica. O que eu falei resumidamente durante os últimos 50 anos, 40 anos. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico.
menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esse princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de adoração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai, que tenho toda a minha paz. Qual é a próxima pergunta? Lucas de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, Henri. Gostaria de saber se o senhor se vê como, entre aspas, o Cristo judeu. Isto é, uma pessoa boa, mas não milagrosa. Aprecio sua postura não dogmática e acolhedora. Abraços de Santa Catarina. Eu nunca disse que eu sou, como é que diz, milagroso. Eu nunca disse que faço milagre. Há 2000 anos já eu disse que eu não fazia. Reitero de novo, ele está chegando agora. Há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. Ele que usava minhas mãos para abençoar aqueles que vinham pedir bênção. E agora a mesma coisa. Eu não faço milagre, nunca fiz, nem há 2000 anos. Quando alguém precisa de uma bênção, vem na minha presença, não cobro nada. Invoca o Pai, bota a mão na cabeça dele, na ferida, enfim, e ele começa uma nova vida. Enfim, na França, quando eu fui expulso da Inglaterra, fiquei 7 meses na França, e se não fosse o meu pai me instruir o que fazer, eu não teria sobrevivido. Mas lá eu vivi com o povo francês nas casas deles e nas praças públicas. Eles vinham me encontrar. As primeiras palavras que meu pai mandou pronunciar em francês para curar os franceses que vinham à minha presença, eu disse, avec ma main, mon père guérit les malades. Com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. Ele, não eu. Lá na França, ensinei os franceses como hábitos alimentares, dormi na casa deles, na casa de professores, na casa de pessoas, camponeses. Enfim, eu dormi durante 7 meses na França, onde reuni pessoas em minha volta, e voltei ao Brasil. É uma história muito comprida, mas quem quiser, assim, eu podia ainda mostrar, pelo menos no livro do Despertador, assim, onde é que aparece o livro, os jornais da França. Jornais da França, que o Henri está contando aqui a história, que ele ficou 7 meses na França e ocorreu o maior número de milagres lá através das mãos dele. Está no bojo do livro Despertador Explosivo, volume 1. Baixe gratuitamente no site henricristo.org.br e henricristo.net. E nunca pedi nada, nunca cobrei nada. Eu vivi na França, como em todos os países que estive, sem pedir esmola para ninguém, sem pedir chantageismo. Eu falava ao povo na praça pública, em capital por capital onde estive. Em França, eu falei no Beauvais, na Praça Jean Chep, e a mim na Praça de la Maison de la Culture. Enfim, em Paris, falei. Então, aí, eles lá no meio do povo, tinha aqueles então que vinham me convidar para as suas casas. E lá eu ensinava eles também hábitos salutares de alimentação, que tange a nutrição cotidiana,
vegetariano, etc. Bom, agora eu vou responder mais uma pergunta, em seguida eu vou pedir uma bênção. Marcos de Conceição do Araguaia. O que você acha dos judeus? E é ainda para guardar o sábado? O sábado não pertence aos judeus. O sábado Deus estabeleceu guardar o sábado. Então, quem quiser pode guardar e é conveniente. Faz bem. Eu, por exemplo, no sábado, o meu pessoal aqui na SUS, nós só, claro, ninguém vai deixar de comer, fazer comida no sábado, mas é o dia que a gente pensa mais, guarda mais para o Senhor. Então, não é questão de judaísmo, é uma instrução que ele deu o dia que ele derrama, abre as cataratas do céu e abençoa os que guardam esse dia mais do que nos outros dias. Isso é uma coisa que não dá para explicar assim em poucas palavras. Simplesmente eu guardo, sim, nós guardamos no sábado, mas como há 2 anos, no sábado, eu até fui muito criticado, que alguém vinha enfermo perto de mim, meu pai usava a minha mão para curar o sábado também. Então, autorizei os discípulos, 2 anos, colher espigas de milho, daí onde que eles ficaram contra mim, mas eu sempre guardei o sábado, mas de uma forma sem fanatismo, uma forma amorosa com o Senhor da vida e do destino. Posso fazer uma pergunta? Tá, faz. Hugo Palheta, de Goiânia. O senhor tem livros escritos com seus ensinamentos? Em verdade, eu vos digo, nesses últimos 50 anos, tudo está escrito. Não, os livros são gratuitos, já que ele fez a pergunta, ele pode baixar gratuitamente. Dê o nome dos livros para ele também É conhecer. o livro Despertador, tem várias literaturas, mas o que a gente divulga mais aqui, porque é mais completo, é o livro Despertador Explosivo, volume 1, e o volume 2. O volume 1 contém a história de Henrique Cristo desde a infância, adolescência, quando ele descobriu que é o Messias, etc. O ato libertário em Belém do Pará, enfim. E o volume 2 contém a doutrina do Henrique Cristo. Você pode baixar lá no site, henricristo.org.br ou henricristo.net, gratuitamente. Mas tem outros livros também gratuitamente outros lá. livros. Por exemplo, a vacina anti-câncer, onde as pessoas podem compreender quando é que vem o câncer e como se proteger. Está tudo lá. Então agora eu vou pedir o parabéns. Quem quiser participar, põe as mãos assim, ó, olhos bem abertos, eu invoco o Pai e Ele vos abençoará sobejamente. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos, até breve e até sempre.